Dependendo de onde você está no mundo, diferentes países terão versões diferentes do mapa mundi. Pegue as fronteiras de Israel e Palestina, por exemplo, uma das disputas de fronteira mais disputadas do mundo. Praticamente qualquer mapa que você veja nos Estados Unidos ou em Israel mostra essa área de terra, conhecida como as Colinas de Golã, como pertencente a Israel. A única coisa é que Israel e os Estados Unidos são os únicos dois países no mundo que reconhecem as Colinas de Golã como território israelense. Todos os outros países, todos os 193, reconhecem as Colinas de Golã como pertencentes à Síria, mas reconhecem que a terra está sob ocupação militar israelense. Isso ocorre em vários países com disputas de fronteira, onde o que está nos livros americanos nem sempre é verdade para outros lugares. Veja o exemplo da Crimeia. Para a maioria dos americanos, essa península no Mar Negro pertence à Ucrânia, mas muitos outros países não veem dessa forma. 7 países, entre eles a Rússia, reconheceram a Crimeia como parte da Rússia, enquanto 18 países votaram contra a resolução da ONU que atribuía a Crimeia à Ucrânia. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Crimeia foi transferida para a Ucrânia. Muitos russos na Crimeia não estavam satisfeitos em ser governados pela Ucrânia e se identificavam mais com a cultura russa. Como resultado disso, a Crimeia recebeu autonomia sob a Ucrânia, podendo ter seu próprio parlamento e constituição. Em 2014, a Rússia estava passando por uma crise financeira e sua liderança estava perdendo o apoio dos cidadãos russos. A liderança russa queria tomar uma atitude para reconquistar o apoio e decidiu invadir a Crimeia e anexar o território. A Rússia tem controle militar sobre a Crimeia atualmente, que serve como um porto militar extremamente importante devido ao seu acesso direto ao Mar Negro. Os Estados Unidos, a Ucrânia e a União Europeia não reconheceram essa anexação, por isso muitos mapas ainda mostram a Crimeia como parte da Ucrânia. A região de Jammu e Caxemira nem sempre aparece igual nos mapas. Na Ásia, essa região é especialmente complicada de entender, considerando que 3 países diferentes acreditam que a terra lhes pertence. A região de Jammu e Caxemira é dividida entre China, Índia e Paquistão, e cada país reivindica mais terras do que as que realmente possui ali. A posição internacional mais amplamente aceita é que a Índia controla a divisão de Jammu e o Vale da Caxemira. Desde 2019, o Paquistão administra esta área de terra conhecida como Azad Jammu e Caxemira, assim como a região de Gilgit-Baltistão. Por fim, a China controla esta região de terra conhecida como Aksai Chin, na seção nordeste de Jammu e Caxemira. Apesar de ser a divisão territorial aceita internacionalmente, cada um dos 3 países tem visão diferente. A Índia reivindica toda essa região como sua, com base em uma carta assinada em 1947. O Paquistão acredita que grande parte dessa região lhes pertence, com base na maioria da população muçulmana dessa área. E a China reivindica a posse das regiões mais remotas dessa terra, especificamente Aksai Chin e o Vale de Shaksgam. Outra região sobre a qual China e Índia não conseguem chegar a um acordo fica mais a leste e é conhecida como região de Arunachal Pradesh, semelhante à região de Jammu e Caxemira. A maioria da comunidade internacional reconhece Arunachal Pradesh como parte da Índia, mas China e aliados discordam. A China se refere a Arunachal Pradesh como Zhongnan ou Tibete do Sul e reivindica essa área como parte da região autônoma do Tibete. Em 2024, Estados Unidos e outros aliados da Índia reconheceram Arunachal Pradesh como parte da Índia, o que foi duramente condenado pela China. Essa região tem se mostrado violenta nos últimos anos, sendo que uma escalada em 2020 resultou na morte de 20 soldados indianos e 4 soldados chineses. Outra área de tensão entre Estados Unidos e China é Taiwan, ilha estratégica no Mar do Sul da China. O Partido Comunista Chinês aponta para a história para reivindicar a posse de Taiwan. Na verdade, todos os países, exceto 12, reconhecem Taiwan como um dos territórios da China. O povo taiwanês não vê dessa forma e tem buscado a ajuda dos Estados Unidos para sua autodefesa. Os Estados Unidos apoiam fortemente a independência de Taiwan, principalmente devido à lucrativa indústria de semicondutores do país. Os semicondutores estão presentes em tudo, desde o dispositivo em que você pode estar assistindo a este vídeo até um Boeing 737. Sem os semicondutores de Taiwan, os Estados Unidos e muitos outros países entrariam em colapso, considerando que esses países ainda não chegaram ao ponto de serem independentes em semicondutores. A China, como muitos países, considera Taiwan e ilhas do Mar do Sul da China meros territórios chineses. Enquanto moradores dessas regiões se consideram independentes do Partido Comunista Chinês e querem manter isso, há também uma disputa sobre o nome desse corpo de água. A China reivindica toda essa área como o Mar do Sul da China, enquanto Filipinas e aliados também a consideram sua. São 200 milhas ou 370 quilômetros da costa das Filipinas, sendo conhecido como Mar Ocidental das Filipinas. Ao contrário de Taiwan, vários países apoiaram a China nessa questão marítima.
A China é o único país que considera toda essa região como sendo o Mar do Sul da China. Enquanto isso, as Filipinas reivindicam apenas parte do Mar do Sul da China, incluindo parte das Ilhas Spratly. Dentro das Ilhas Spratly, uma parte das ilhas conhecida como Grupo das Ilhas Kalayaan é sobre a qual as Filipinas reivindicam domínio, enquanto a China reivindica domínio sobre toda a cadeia das Ilhas Spratly e ainda mais. Outro corpo d'água que muda de mapa para mapa é o localizado entre Japão e Coreia do Sul. O Japão defende que ele seja chamado de Mar do Japão. A Coreia do Sul chama esse corpo d'água de Mar do Leste. A Coreia do Sul defende o nome Mar do Leste por refletir sua localização a leste da Península Coreana. O Japão argumenta que esse corpo d'água é separado do Oceano Pacífico apenas por seu território, e por isso deveria ser chamado de Mar do Japão. Alguns também consideram o nome Mar do Leste confuso. Com o Mar da China Oriental já estando logo ao sul, o Vietnã também já chama o Mar do Sul da China de Mar do Leste, só para deixar as coisas ainda mais confusas. Embora a maioria das disputas por esses corpos d'água tenha sido pacífica, uma disputa de fronteira não foi. A terra é dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Começando pela Coreia do Sul, os mapas desse país mostram a Coreia do Norte apenas como províncias ocupadas ilegalmente. A Coreia do Sul não reconhece a Coreia do Norte como país independente, mas admite não ter controle sobre o território. Já os mapas norte-coreanos, por razões óbvias, são bem mais difíceis de achar. Uma porcentagem muito pequena da população norte-coreana realmente sabe como é o resto do mundo, e aqueles que têm alguma educação certamente têm uma percepção distorcida do mapa mundi. Alguns mapas raros da Coreia do Norte mostram o país controlando a área reconhecida mundialmente como Coreia do Sul. Esses mapas também mostram a Coreia do Norte no centro do mapa, reforçando a ideia de que a Coreia do Norte é o país mais poderoso e dominante do mundo. Muitos norte-coreanos não têm acesso a esses mapas e são frequentemente informados que o território do país é maior do que realmente é. Outro exemplo de disputa de fronteira não pacífica é entre Marrocos e Saara Ocidental. Marrocos afirma oficialmente que o Saara Ocidental faz parte do seu reino, e o governo só se refere a essa região como Saara Marroquino, províncias saarianas ou províncias do sul. Apenas outros dois países no mundo apoiam essa posição, que são os Estados Unidos e Israel. O restante das Nações Unidas e as potências globais consideram o Saara Ocidental um território não autônomo. Isso difere da visão do Marrocos, Estados Unidos e Israel, pois o Saara Ocidental é amplamente reconhecido como estado independente e separado do domínio marroquino, já que essa fronteira é fortemente disputada. Viajar para essa região e para o Saara Ocidental não é muito seguro. Uma região definitivamente insegura para viajar em 2024 ou no futuro próximo é Nagorno-Karabakh. A depender de quem você pergunte, ela pertence ao Azerbaijão, à Armênia ou é vista como estado independente. Na verdade, batalhas contínuas têm ocorrido nessa região nos últimos anos. Dezenas de milhares de armênios fugiram para buscar um novo lar na Armênia continental. O mais louco é que a mídia quase nunca cobre notícias dessa região, apesar da disputa de fronteira hostil e intensa. Você pode descobrir o motivo disso e por que esses dois países estão lutando por essa terra neste vídeo aqui.